Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos, porque esses são os reforços da última janela de transferências, meus amigos. Vou trazer os detalhes dos jogadores, tudo pra gente conversar aqui e tirar uma conclusão como é que foi essa janela de transferências do Sport, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos embora aí conversar sobre esses jogadores que chegaram, tá certo? Só dessa última janela aí, que terminou ontem, dia 27. Foi o maior rolo, o Sport deixou tudo pra cima da hora. E tem um detalhe, tá certo, que eu vou trazer aqui para vocês, que muita gente não se ligou dessa janela de transferência. Faltou um jogador chegar, e um jogador de uma posição e ninguém falou nada, mas a gente vai conversar aqui. Mas bora lá, meus amigos. Primeiro aí, para a contratação, tá certo, do lateral esquerdo Edson Lucas, tá certo? O lateral esquerdo Edson Lucas, meus amigos, esse aí foi o que mais me surpreendeu. Tá certo? Porque assim, tava um rolo da bexiga se ele ia vir, se não ia vir. Quem tava como prioridade era o lateral esquerdo Sávio do Remo, mas segundo informações, o empresário do jogador enrolou muito e o Sport não tinha muito tempo para esperar, foi lá e encerrou a negociação com o Sávio e veio Edson Lucas. Mas bora lá, esse Edson Lucas, tá certo? É um substituto. Ele não chega para reforçar o time. Quando eu falo de reforço, só para vocês terem uma ideia, tipo assim, ó, a gente tá sem um atacante ali do lado direito e a gente precisa ter um cara ali, mais um. Aí é um reforço, porque está reforçando. Agora, se tu tem um cara e troca por outro, para mim não é reforço, beleza? Isso aí, esse jogador aí, Edson Lucas, não é reforço. Ele chega simplesmente para substituir Davi Gabriel, beleza? Ele substitui Davi Gabriel e comparando Edson Lucas com Davi Gabriel, eu acredito, tá certo, que Edson Lucas é um pouco melhor do que Davi Gabriel. Mas o que me surpreende nessa negociação, tanto Davi Gabriel, que tá ajeitando aí a sua rescisão com o Sport, tá fazendo um acordo com o Sport para sair, tanto Davi Gabriel como Edson Lucas. No caso, Edson Lucas era da Ferroviária de São Paulo e a Ferroviária tinha interesse em Davi Gabriel. Só que Davi Gabriel não foi para lá por questão de que o Sport, ele desistiu de última hora. O Sport estava até querendo fazer essa negociação. Possa ser que ele vá para lá, tá certo? O que eu achei estranho é isso. Você tem um lateral esquerdo basicamente bem, que é Edson Lucas, e querer Davi Gabriel. Mas enfim, é bronca deles lá. Mas, comparando essa substituição de jogadores de Davi Gabriel e Edson Lucas, para mim, é saldo positivo vir Edson Lucas, tá certo? Agora bora lá pro segundo. O segundo, meus amigos, é um dos mais polêmicos que tem, que é esse tal de Abraão, que tá vindo do Atlético Paranaense. Esse Abraão, meus amigos, é um caso um pouco complicado, como eu já trouxe para vocês ontem, tá certo? Que é um jogador que a turma lá não gostava dele. Pode ser que ele dê certo no Sport? Pode ser que dê certo, mas é complicado, tá certo? Porque ninguém gosta do jogador lá. Todo mundo tava querendo, não quero esse atleta, manda embora, ainda bem que ele tá indo embora, enfim. Mas vamos ver, vamos torcer. A gente só pode torcer pelo jogador. Mas ele também, tá certo, é um substituto. Ele é substituto de Ramon Menezes. Isso mesmo, que de última hora eu não sabia, não tinha rolado zuzuzu nenhum, mas já tava sem clima, tá? No caso de Ramon. Ramon tá indo pro Goiás. Acertou ontem a ida pro Goiás, já foi anunciado, tudo certinho. E tá tudo bem, porque já não tinha mais clima, como a gente conversou, em relação a Ramon Menezes. Mas se a gente for comparar Ramon Menezes com Abraão, Ramon Menezes, mesmo com todas as dificuldades que ele começou esse ano, eu acredito que não foi uma substituição boa, tá? E eu dou graças a Deus que foi Ramon, porque eu pensei que ia ser Marcelo Aju. Eu pensei muito, porque o Atlético Paranaense, que é de onde Abraão tá vindo, o Atlético Paranaense tem interesse, mas essa janela não dá mais para fazer isso, essa contratação, em Marcelo Aju. Então eu falei, poxa, tá chegando esse Abraão, a gente já tem 4 zagueiros, com o quinto eu acredito que alguém vai sair, e como a gente viu aí, quem saiu foi Ramon Menezes, beleza? Agora o outro, meus amigos, a outra substituição foi Matheus Alexandre por Madison, tá certo? Matheus Alexandre
Pra quem não sabe, então não tá vendo nada da vida, não sabe nada do esporte, mas Matheus Alexandre foi pro Remo. Matheus Alexandre foi pro Remo com a opção de compra, tá certo? Do Remo, se o Remo quiser comprar Matheus Alexandre, é 8 milhões de reais. E teve essa chegada aí de Maddison, que tinha que chegar, tá certo? Até por questão de oscilação de Augusto Pucci, e a gente não ter banco, que o banco de Pucci era Matheus Alexandre, por a gente já ter vendido não, já ter emprestado Matheus Alexandre, chegou o Maddison. E muita gente não gostou de Maddison porque ele tem 34 anos. Tá todo mundo, é um jogador ruim e tudo mais. Não é que é um jogador ruim, tá bichado, porque ele teve uma lesão no ano passado, eu trouxe para vocês também, no joelho. No ano passado só fez 3 partidas, esse ano ainda não jogou. E ele também veio aí do Atlético Paranaense, não junto com o Abraão, mas um time que Abraão também veio para cá. Então assim, muita gente não gostou, tá certo? Mas o que eu vou pesar nessa negociação? Eu, particularmente, eu gostei, que é um lateral direito experiente, que já tem passagem por Vasco da Gama, por Santos e tudo mais. Não significa que ele vai estar no mesmo auge desses, quando ele estava jogando nesses clubes, tá? Eu não vou me iludir aqui dizendo, não, ele está no mesmo auge, não tá. Mas se eu olhar para Maddison e olhar para Matheus Alexandre, não tenho o que falar. E eu gostei bastante porque a gente ainda tem uma possibilidade, tá certo, de ganhar uma grana com o Matheus Alexandre. Como eu falei para vocês, vai que ele se destaca no Remo e o Remo compra ele por 8 milhões de reais. Já é dinheiro no caixa da gente. Então assim, eu gostei muito desse movimento do Sport, tá certo? E ainda, falando de Maddison, meus amigos, a gente tem que lembrar que antes de surgir o nome de Maddison, tinha um tal de Maurício Mucuri. É isso mesmo, que é jogador do Londrina, tudo indica aí, a informação que vem lá de Fortaleza, que ele fechou com Fortaleza, tá certo, esse Maurício Mucuri, mas a turma do Londrina não gostava dele. Só que aqui ele ia disputar com Augusto Pucci, esse Maurício Mucuri. E lá ele vai ser banco no Fortaleza. Então assim, para um banco beleza, mas a gente tava precisando de um jogador que chegasse para brigar pela titularidade, que é no caso de Matos, que vai brigar com Augusto Pucci, que tá oscilando no momento. E como eu já disse também no vídeo anterior para vocês, Maddison eu acredito que é titular. Agora vai depender das condições físicas, ele tá sem atuar desde o ano passado só fez 3 atuações, como eu falei para vocês, e esse ano não entrou em campo. Aí tem que ver como é que tá o condicionamento físico e tudo mais, mas ele chegando no condicionamento físico ideal, acredito sim que ele é titular no nosso time, beleza? Agora vamos lá, outro também que é algo bem parecido com essa questão de Matheus Alexandre e Maddison, que é a saída de Gustavo Coutinho pro Atlético Goianiense e a chegada de Pedro Perotti. Vamos lá, eu trouxe ontem ali no calor da emoção que eu não gostei muito, que eu preferi até o outro jogador, o tal de Guilherme Maranhão, mas foi um colapso aí, eu tava meio nervoso. Nada a ver, tá? Eu olhei direitinho, pesquisei mais um pouco sobre Perotti, e assim, comparado Gustavo Coutinho com o Perotti, assim, eu acredito que eu boto os dois na mesma balança, porque os dois não vêm numa fase boa, tá certo? Os dois, Gustavo Coutinho já faz mais tempo que não vem numa fase boa. A última fase boa que o Gustavo Coutinho teve foi lá no Atlético Goianiense, quando ele subiu com o Atlético Goianiense, ele voltou para o Sport em 2024, mas já não estava tão bem assim e oscilou mais uma vez na metade do ano aqui com a gente, chegou até ser banco no final de 2024, quando a gente sobe para a Série A, chegou a ser banco de Lene Lobato, pô, que nem tá mais no Sport, que era um jogador esforçado, mas não era centroavante. Então a gente já viu que o Gustavo Coutinho já estava em queda e está em queda. E ele está indo para lá, tá certo? O Atlético Goianiense, no mesmo caso, um caso bem parecido, na verdade, com o de Matheus Alexandre. Ele está indo para lá, o Atlético Goianiense, com a opção de compra. Só que o Sport já cedeu 20% de Gustavo Coutinho, eu trouxe ontem também para vocês isso, por R$1 milhão. Só que também teve 300 mil para a questão do empréstimo, mas eu boto tudo no mesmo bolo. Foi aí 20% por 1 milhão e 300, tá certo? Que Gustavo Coutinho tá lá por 20% do jogador. Só que no final do ano, ele tem contrato até o dia 31 do 12, tá certo? Com o Atlético Goianiense, ele vai ficar com esse contrato até lá. Ele pode ser comprado, tá certo? Tem também as cláusulas, bater todas as metas lá. Gustavo Coutinho pode ser comprado por 9 milhões de reais. E isso supera a compra dele, tá? A compra de Gustavo Coutinho, se eu não tiver enganado, foi 7 milhões de reais que o Sport comprou ele, que ele veio junto com o Romarinho. Aí eu me confundo um pouco, parece que foi 9 milhões os dois, foi algo do tipo assim, na época. Mas
7 milhões de reais, se eu não estiver enganado, foi a compra que o Sport teve com o Gustavo Coutinho na época. O Gustavo Coutinho está em queda, a gente sabe, mas se ele jogar bola, vai sair por basicamente 10 milhões de reais Gustavo Coutinho. Por que 10 milhões, Jackson? É 9 milhões, tá certo, do que o Sport vai vender mais 80%, tá? 75% ou 80% do jogador, porque o Sport vai ficar com a porcentagem da próxima venda que tiver do Atlético Goianiense, se ele fechar com o Atlético Goianiense, e ainda mais esse 1 milhão e 300 que caiu pro Sport, beleza? Mas aí veio um jogador para substituir ele. É mais um substituto, tá certo? Eu não considero também reforço do Sport, que é Pedro Perotti, que estava na Chapecoense. No Brasil, o Perotti só jogou na Chapecoense. E isso é o que me preocupa um pouco por questão de adaptação. Ele nunca jogou no Nordeste, só jogou lá na Chape. Então, assim, é um pouco complicado. Agora, se eu for botar na balança Perotti e a questão de Gustavo Coutinho, se os dois jogarem no mesmo nível, que eu acredito que não, espero que assim, que Perotti dê muito certo aqui, já vale a pena pra gente, porque a gente pelo menos vai ter um jogador lá que tem uma opção de compra, que é o mesmo caso do Matheus Alexandre. Vai que Gustavo Coutinho se destaca lá, é mais 9 milhões na conta do Sport. Então assim, botando na balança, eu acredito que saiu levemente melhor pra gente. Agora, se Perotti vier mesmo e jogar bola, como ele jogou em 2021, lá na Chapecoense, ele fez muitos gols com a camisa da Chape. Então, meus amigos, a gente vai ter um senhor jogador, tá certo? Um baita jogador, um baita atacante e um centroavante. Agora, o que me preocupa um pouco é que o contrato que ele fez com o Sport foi até o final do ano agora e não é, o Sport não comprou ele, só foi um contrato tudo certinho e acaba o jogador se destacando e depois pedindo muita grana no próximo ano. Mas vamos esperar, tá certo? Vamos pensar primeiro na Série B, vamos pensar nesse ano, é um ano muito difícil. E vamos ver se Perotti se destaca. Vou torcer por isso, tá certo? É o mesmo nível de Coutinho, mas vamos torcer que ele tenha uma adaptação boa aqui e fique tudo certo na tranquilidade total. Agora, só pra gente concluir, meus amigos, tem um pequeno detalhe aí, que é um jogador que o Sport precisa muito e não contratou, que é um meia armador, tá certo? Um meia armador, o Sport não se reforçou, tá certo? Vai esperar agora a janela de julho ou vai atrás de um jogador que esteja sem clube, porque ainda tem a possibilidade de fazer contratações, tá certo? De jogadores sem clube. Não tá com clube nenhum, a gente vai lá e pode contratar. Pode ser que o Sport contrate esse jogador desse estilo. Mas, meus amigos, é isso. Então, assim, a gente não teve essa contratação desse meia, tá certo? Que eu acredito que a gente vai sentir muita falta, porque a gente hoje só tem Biel Fonseca, que joga um pouco mais recuado. Tem Max, que agora está se destacando como ponta direita. Max nem entra como meia mesmo. E a gente só ficou com Depena. Basicamente, a gente ficou com Depena. E se quiser improvisar, feito o Roger improvisava, é Marlon Douglas ali no meio, tá? Mas vamos ver o que vai dar. O próximo treinador consiga levar Biel para o meio, ali para o meio campo. E também distrair mais um pouco de Depena, beleza? Mas, meus amigos, é basicamente isso. Vamos aguardar, vamos ver aí esses reforços do Sport, o que é que vai dar daqui pra frente. E vamos ver, espero que o Sport melhore com esses reforços, beleza? Mas, meus amigos, deixem nos comentários aí o que vocês acharam desses reforços. Tamo junto e até a próxima.